hoje vai começar com a apresentação do Rogério Caiubi, que, aliás, ele acabou de me falar aqui, o sobrenome dele tem origem indígena, gente. Depois a gente pode refletir sobre essa história. Mas hoje, o conselheiro executivo do Movimento Brasil Competitivo vai apresentar para vocês as metas do eixo Educação da Agenda Brasil 2034. Esse é um projeto que foi apresentado no ano passado ao governo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, e propõe conectar todos os elos da sociedade, inclusive os tomadores de decisão, para indicar os caminhos que nós podemos trilhar para tornar o Brasil mais competitivo nos próximos anos. Seja bem-vindo, Rogério. Carol, super obrigado. É um prazer enorme poder fazer parte aqui dessa organização e desse momento. Marcos Cantarino também, super obrigado pela oportunidade. É uma grande honra. É, Carol e todos aqui presentes. Bom, primeiro falar rapidamente sobre o Movimento Brasil Competitivo. Nós somos uma organização do terceiro setor, foi fundada ali no final do século passado, né, comecinho dos anos 2000. Com o intuito, é um movimento empresarial, com o intuito de poder levar conceitos e práticas de gestão privadas para o setor público, com a ideia de que isso poderia tornar o setor público mais eficiente e, assim, tornar o ambiente de negócio mais eficiente, dando mais competitividade para o Brasil. Ao longo desse tempo, a gente fez diversos projetos nas mais diversas esferas de governo, até que há cerca de 8 anos atrás, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho junto ao governo federal, 6 anos atrás, para a gente, de alguma forma, quantificar o dito custo Brasil, né? O custo Brasil é aquele custo que a gente fala porta para fora das empresas, né? O que torna mais difícil ou mais fácil desenvolver os nossos negócios aqui no Brasil. À época, a gente contou com o apoio da Boston Consulting Group para fazer esse trabalho. Num primeiro momento, também não teve nada de muita geração de novos conhecimentos, mas foram uma releitura de diversos estudos setoriais. Depois, mais para frente, eu vou mostrar um pouquinho desse número, e que comparou o Brasil com as condições colocadas pela média dos países da OCDE. E esse custo Brasil ficou na casa de 1,7 bilhões ao ano, ou trilhões ao ano. 1,7 trilhões ao ano, ou 22% do PIB à época, né? Esse mostra o desafio que é fazer, desenvolver negócios aqui no Brasil. Mas, em algum momento, quando a gente estava aí desenvolvendo ações nesses últimos 6 anos, o nosso conselho virou e falou assim, puxa, muito interessante trabalhar o custo Brasil, mas para qual Brasil? Né? Então, já há tempos que o Brasil perdeu a sua capacidade de reflexão de médio e longo prazo. Né? Acho que se a gente perguntar, ficar numa roda de amigos e perguntar assim, puxa, qual é o Brasil que a gente espera para daqui 20 anos, ou para daqui 15 anos, 2000, cada um vai ter sua opinião, né? A gente perdeu esse imaginário compartilhado de Brasil de médio e longo prazo. Foi com essa provocação que a gente contratou a Fundação Getúlio Vargas para desenvolver, né, o que seria esse imaginário do Brasil 2034. Se puder, eu posso compartilhar aqui uma apresentação. Eu preparei aqui uma apresentação com 10, 15 slides, eu acho que ajuda para discorrer pelo tema. Ok. Estão vendo minha tela? Bom, então, dado esse desafio, a Fundação, e a outra coisa que a gente pediu para a Fundação Getúlio Vargas é que fosse um documento de fácil leitura e que não gerasse conteúdos novos. Na verdade, a gente queria que fosse feita uma releitura dos diversos documentos que já versavam sobre o Brasil do futuro e ver o que tinha de comum entre eles, né? Porque aí facilitava de que, de alguma forma, a gente estaria construindo uma visão de futuro que já fosse fruto de reflexões profundas passadas. E pasmem, a Fundação Getúlio Vargas conseguiu acessar mais de 200 documentos que versam sobre um Brasil do futuro, né? Então, foi a partir desses 200 documentos que foram acessados. Mas, entrevistas, né, tanto com representantes do setor privado, dos seus mais diversos setores, quanto com especialistas do governo, quanto com especialistas temáticos, e a partir daí é que a gente construiu esse documento aqui do Brasil 2034. Tudo começa com um grande propósito, né? E o propósito de uma nação, acho que gira em torno desse bem-estar social. Então, assegurar o bem-estar social por meio de um crescimento sustentável. E isso aqui podendo ser medido até 2034 em três macro-metas. Um que, sem dúvida nenhuma, alavancar o IDH, né, que é o reflexo do desenvolvimento social, para algo em torno de 0,8, e hoje a gente está com 0,7.
Isso, juntamente com elevar a taxa de crescimento médio do PIB per capita para 2% ao ano, a gente vem aí numa média de 0,4, né, entre 2019, 18 e 19, e também impulsionar a competitividade brasileira. Então, queremos assegurar o bem-estar social e a gente acredita que se a gente correr atrás dessas três macrometas, isso seja possível. Para que isso seja alcançado, a Fundação Getúlio Vargas identificou seis grandes pilares de atuação. O primeiro, o social, né, promovendo aqui a busca, né, da promoção da equidade, do acesso aos direitos sociais, apoiado por dois outros pilares, um de meio ambiente, reconhecendo que o meio ambiente é um patrimônio natural equilibrado, com uso sustentável dos recursos e foco no combate às mudanças climáticas, e talvez aqui esteja um grande diferencial brasileiro para os próximos anos para impulsionar a economia. A própria economia, né, garantindo um crescimento consistente, equilibrado, inclusivo, pautado na inovação e que a gente pare dos nossos voos de galinha. Esses dois pilares só serão possíveis se a gente investir decisivamente em infraestrutura, a partir de uma integração, sustentabilidade energética e conexão com base no desenvolvimento socioeconômico, educação, e tudo isso aqui só será possível se a gente tiver aqui um bom modelo de governança política e institucional do nosso país. Para cada um destes seis propósitos, foram definidos aqui o que a gente chama aqui de propósitos específicos para cada um desses seis pilares. E eu queria ressaltar aqui dois conjuntos. O primeiro que fala aqui do custo do Brasil, como eu ofereci anteriormente, que deu origem a tudo isso aqui, e o segundo aqui que fala sobre o tema educação, que é o foco do nosso trabalho propriamente dito. Mas aqui, então, de alguma forma, apresenta um conjunto de algo em torno de 50 propósitos específicos que, de alguma forma, se percorridos, a gente consegue assegurar o bem-estar social. No que diz respeito ao custo Brasil, quando ele foi calculado, então, como eu comentei anteriormente, são 12 grandes capítulos que, de alguma forma, refletem o ciclo de vida de uma organização, desde abrir um negócio, passando por financiar o negócio, empregar capital humano, dispor de infraestrutura, acessar insumos básicos, a insegurança jurídico-regulatória, poder estar mais integrado em cadeias produtivas globais, toda a questão de que a gente conseguir honrar os tributos, a burocracia, né, acessar os serviços públicos, reinventar o negócio, inovação, competir e ser desafiado de forma justa e depois retomar o negócio. Então, 12 grandes capítulos. E imaginem qual desses capítulos que teve o maior peso nessa composição de 1,7 trilhão quando a gente se compara com a média dos países da OCDE. Nós temos aqui empregar capital humano. Então, quando a gente entende, né, os desafios que a gente tem porta para fora para desenvolver nosso negócio, o de maior impacto, maior até do que o próprio questão tributária, é o desafio que a gente tem com empregar capital humano. Empregar capital humano, essa avaliação foi feita olhando três grandes variáveis. Um, que é a habilidade de força de trabalho, encargos trabalhistas e judicialização e riscos trabalhistas, né? Quando a gente pega esses três critérios, de novo, o de maior impacto, diz aqui a habilidade da força de trabalho. Então, aquela introdução feita pelo Marcos Cantarino, assim como o Carol, falar de educação diz respeito ao desafio que a gente tem para desenvolver nossos negócios no Brasil, né? Esse é um dos maiores custos que nós, empreendedores aqui no Brasil, ou executivos do Brasil, temos para a gente conseguir desenvolver os nossos negócios com eficiência e estar aptos a competir no ambiente internacional. Bom, e aqui um dos principais pontos aqui de comparação é esse GCR que compara a média do Brasil com a média dos países da OCDE, onde a média dos países da OCDE está aqui com 77 pontos e a gente tem 56. E olha que a gente está se comparando com a média dos países da OCDE. Se a gente for para a referência, a gente bate lá em 87 pontos, que a gente está vendo ali na Suíça, e aí é uma outra condição, outra característica, outras dimensões. Mas, de qualquer forma, nós estamos muito distantes ainda aqui da média da sociedade. E a partir dessa mensuração, né, desse gap de conhecimento, que isso gera todo um desafio, e isso é monetizado e chega lá nos quase 150 bilhões de reais ao ano, é quanto custa esse desafio dessa baixa qualificação da nossa população. Entrando no pilar específico aqui, então, da Agenda 2034, no pilar de educação, a gente tem aqui 5 grandes propósitos, né, dos quais a gente entende que deve percorrer para conseguir alcançar uma sociedade de futuro que a gente almeja. Melhorar a gestão dos recursos de educação, né? Então, aqui entra aquele número que o Marcos Cantarino colocou, né? Quanto nós somos deficientes no IDEB, tanto do 5º ano do ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental e no IDEB do 3º ano do ensino médio.
né? Temos uma média de 5,9, 4,9, 4,2, e a gente tem a expectativa de avançar quase que 20% em cada um deles, podendo ter médias bastante mais interessantes. O segundo propósito, todas as crianças e jovens concluindo o ensino em seu tempo correto e com aprendizagem e proficiências adequadas. Todo cidadão funcionalmente alfabetizado, e aqui entra a parte não só da alfabetização, mas também a questão das habilidades tecnológicas. Ampliar a educação profissional e tecnológica no ensino médio, alinhada às prioridades de mercado, e letramento digital e estímulo à inovação na educação básica e profissional. 5 grandes propósitos, né? E aqui a gente poderia gastar meia hora, 1 hora, 5 horas em cada um desses propósitos, que eu acho que tem bastante tema aqui, a como melhor contribuir. Mas eu queria me concentrar nesta apresentação, nesse tempo que me foi reservado, na questão do ensino técnico, né? Então, perceba que esse é um item super importante para ser refletido. Tem aqui um indicador que é super interessante, que é quanto o percentual de matrículas no ensino técnico dos nossos alunos que estão cursando o nosso ensino médio, né? Se a gente pega países desenvolvidos, né, como Inglaterra, Alemanha, e na média dos países europeus, esse número beira os 60% dessas matrículas, né? No Brasil, mal a gente chega nos 10%. Então, significa que menos de 10% dos nossos alunos no ensino médio, das nossas crianças que estão no ensino médio, cursam algum tipo de qualificação técnica, né? E a gente acabou fomentando que tivesse uma maior penetração ali no terceiro grau. Isso é um grande desafio. E eu queria provocar um pouquinho mais ainda no tamanho desse desafio. Não sei se vocês têm acompanhado, eu tenho certeza que sim. A gente está chegando numa taxa de desemprego que está beirando ali os 7,6%, 8%, né, da nossa população economicamente ativa. Ora, se a gente imaginar, né, que o pleno emprego é na casa dos 5,5%, né, dificilmente a gente abaixa disso, como é que a gente pode imaginar que o Brasil vai crescer na casa de 1, 2%, 3% nos próximos 10 anos? Esses 3%, 2,5% que a gente tem ainda de desemprego não vai ser suficiente para fomentar esse crescimento. Então, se a gente não fizer nada na nossa educação, a gente vai ter um apagão da mão de obra virando a esquina. E esse é um assunto que a gente pouco tem dado atenção, a gente vê pouco essa atenção na mídia. É lógico que é muito importante todo equilíbrio econômico fiscal, é super importante a reforma tributária pela qual a gente está passando, mas tem um trem vindo aqui no final do túnel, que é a questão do apagão da mão de obra que a gente vai ter daqui a 2, 3, 4 anos na nossa economia, se a gente continuar crescendo a 2% a nossa economia nos próximos anos. Tem aqui o contingente do ensino médio que poderia ser trabalhado, mas também, quando a gente fala de 7,5% de taxa de desemprego, tem o emprego informal também, que é quase 40% da nossa população que está empregada, né, ativa, e que poderia ser também qualificada com o ensino técnico para poder alimentar esse crescimento. Então, a questão do ensino técnico ele é um aspecto fundamental para a gente poder discutir aqui nos próximos meses e anos para que a gente não corra esse risco de ter esse apagão na mão de obra. É interessante quando a gente conversa, né, com associações setoriais ou líderes de cada um dos setores, não só das grandes empresas, mas das micro, médias, pequenas e médias empresas, o desafio que hoje já existe na contratação de profissionais. Se isso não acontece nas capitais, se a gente sair um pouquinho das capitais, é um desafio enorme para que essas vagas possam ser preenchidas. Então, ensino técnico é de fundamental importância. E a gente fez um diagnóstico, né? A FGV fez um diagnóstico de quais são um pouco dos desafios aqui que estão no entorno do ensino médio. Desses 6 pontos, eu gostaria de ressaltar 2. Um primeiro deles, que é a baixa valorização da sociedade e mercado. Então, falar de ensino técnico no Brasil ainda é um paradigma, ainda existe um preconceito de que cursar um ensino técnico, aquele aluno está fadado a um cargo de segundo grau, né, que terá um desafio enorme de poder assumir posições melhores dentro das organizações, então está fadado a ter salários diferentes. Então, existe um paradigma enorme na nossa sociedade, da qual a gente vai conseguir vencer. Então, falar de ensino técnico não é somente acesso, oferta e acesso, mas é também mudar um pouco do paradigma da importância e relevância e valorização que deveria ter.
E o segundo ponto é que é preciso ter muito maior conectividade entre as demandas de mercado, quais são os setores que têm essa maior demanda, aonde que eles estão dentro do Brasil, em quais regiões que estão essas demandas, como é que essas demandas serão para daqui a 4, 5, 10 anos para esse crescimento, e conectar isso com a oferta de vagas. E o interessante do ensino técnico é que essa oferta de vagas não é somente teórica. A gente precisa de uma parceria muito grande entre as organizações que vão compartilhar a teoria, mas a gente precisa do setor privado abrindo espaço nas suas organizações para que possa ser feito a prática do ensino técnico, né? Lá tem muito de laboratório, prática, e isso é muito importante ter essa parceria com as instituições do setor privado para que tenha essa parceria na capacitação e depois, logicamente, podendo avançar numa eventual contratação ou colocar esse profissional no mercado. Além desse diagnóstico, a Fundação Getúlio Vargas também fez um compilado de propostas. E veja que ao final de cada uma dessas propostas tem um parênteses. Esse parênteses diz de qual documento, daqueles 200 documentos que foram acessados, em quais documentos essa mesma proposta aparece, né? Então, a primeira aparece num documento do IPEA, a segunda num documento da CNI, da OCDE e do IPEA, e assim sucessivamente. Então, o interessante desse documento que foi entregue ao governo federal, à ministra Simone Tebet, no início do ano passado, é porque isso traz também a referência de onde surgiu essa ideia, para que isso possa ser mais detalhado, discutido e acessado. Então, com algumas propostas, tem a questão aqui de mudar o foco da divulgação da política pública, do ensino profissional e tecnológico, conectar mercado e instituições de ensino profissional e tecnológico, fornecer condições efetivas para que todas as escolas possam ofertar os diferentes itinerários formativos e ampliar as matrículas na educação profissional e tecnológica e fomentar a implementação dos itinerários profissionais. Eu queria, dado as provocações feitas inicialmente, né, tanto pelo Marcos quanto Carol, ressaltar esse aqui, né, a importância de poder conectar o mercado e instituições o mercado às instituições de ensino profissional e tecnológico. Então, essa conexão, né, e esse fomento para que se tenha esse compartilhamento, né, quais são as especialidades, em quais áreas, em quais setores, no horizonte dos próximos 3 a 10 anos, e ter essa possibilidade de conectar os agentes formadores é de suma importância, porque só assim esses agentes formadores conseguem se antecipar, conseguem fazer uma forte divulgação e preparar os profissionais, não para hoje, mas os profissionais que serão importantes para daqui 1, 2, 3, 5 anos, e de tal forma que a gente consiga desenvolver os negócios com a velocidade e com o foco tão pretendidos. Aqui tem mais um conjunto de propostas prioritárias, queria ressaltar, fomentar maior participação do setor privado na oferta de vagas do ensino profissional e tecnológico. Então, naquilo que a Carol colocou também, né, quando a gente pensa aqui no ensino profissional e tecnológico, ele tem dois aspectos. Um deles, mais direto, puxa, como é que eu preparo os profissionais para o meu negócio, né, para ter profissionais para que eu consiga contratar e alavancar os meus próprios negócios, mas a própria oferta de cursos no ensino profissional e tecnológico tem uma muito baixa penetração do setor privado. A grande maioria dos cursos profissionais e tecnológicos ainda são ofertados por organizações ou do Sistema S, ou de governo. Então, tem um espaço bastante grande para que organizações do setor privado possam entender onde estão essas oportunidades e poder organizar a oferta de cursos no ensino profissional e tecnológico. Acho que aqui tem um espaço bastante importante para ser explorado. Além disso, adotar mecanismos de compensação tributária também para que as empresas que abram espaço, né, para que tenham a complementação do ensino profissional e tecnológico, consigam também, de alguma forma, ter alguma compensação para que isso vire um ciclo virtuoso no impulsionamento do ensino profissional e tecnológico. Bem, eu preparei esse conjunto de informações, né, e espero que possa ter contribuído aqui para trazer esse assunto com a importância que ele tem, né? De novo, se a gente não focar no fluxo da cadeia de formação como um todo, mas com foco muito cuidadoso no ensino profissional e tecnológico, a gente vai ter um desafio daqui a 2 ou 3 anos. Essa apresentação está bastante orientada também no ensino profissional e tecnológico concomitante ao ensino médio, mas eu gostaria de reforçar que existem 40 milhões de brasileiros que estão na informalidade e que é um caminhão de oportunidade de a gente conseguir ter cursos para a qualificação desses profissionais para rápida absorção dos nossos mais diversos setores, para que a gente consiga minimamente ter a expectativa de manter esse crescimento de 2 a 3% nos próximos 5 a 10 anos.
Bem, aqui tem também o site, se vocês tiverem interesse de ter mais informações sobre essa Agenda 2034, verem mais detalhes, ele é um documento bastante interessante, esse aqui é o site, podem acessar. Esse documento ele foi entregue, como eu comentei, para a ministra Simone Tebet ali em março de 2022, e ele foi um dos principais insumos para a construção tanto do PPA, que foi lançado agora no final do ano, de 23, desculpa, no final do ano de 23, como agora para o início da elaboração de um planejamento estratégico que o próprio governo vai elaborar para os próximos 5 anos. Temos uma conversa bastante aberta e transparente, né, essa oportunidade com o Ministério do Planejamento, que permite com que a gente possa discutir cada uma desses itens. Por fim, a gente pretende também agora, no mês de abril, lançar um observatório, de tal forma que a gente possa acompanhar até que ponto que aquelas diversas métricas que foram colocadas para os 6 capítulos que compõem aqui o Brasil 2034, até que ponto que aqueles parâmetros estão avançando, de tal forma que isso seja base para uma construção público-privada da melhoria das políticas públicas para que esse Brasil 2034 não seja apenas um sonho de uma noite de verão, mas que a gente possa minimamente ter a expectativa que possa ser alcançado.